Olá, tudo bem com você? No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo defende seu apostolado e prova que quem se dedica exclusivamente à pregação do Evangelho tem direito de ser mantido pela igreja. Os conversos e os membros da igreja eram a prova do apostolado de Paulo. O ministério pastoral pode ser avaliado também pelo número de pessoas que o pastor, o pregador, o evangelista leva até Jesus. Verso 5. Além da manutenção material, o apóstolo tem o direito de ter uma esposa, até porque ela pode ser uma grande aliada no ministério. Verso 8. Os servos de Deus também precisam do pão de cada dia. Na verdade, trata-se de um privilégio poder ajudar a manter o ministério pastoral. Isso podemos perceber no verso 11. É uma alegria quando podemos realmente manter, estimular uma pessoa a se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. De certa forma, os frutos espirituais que essa pessoa consegue acabam sendo também parte do nosso esforço e temos participação também nessa alegria. Versos 12 e 13, embora fosse um direito apostólico, Paulo abriu mão do sustento da igreja, talvez para evitar que se intensificassem as divisões entre os membros. Já havia desavenças suficientes lá em Corinto e as pessoas estavam ali disputando para ver quem era discípulo desse ou daquele. Paulo não queria trazer mais problemas à igreja, então ele abriu mão realmente desse direito. Verso 14 diz que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Pastores devem se dedicar exclusivamente à pregação e ao cuidado da igreja. Isso evita também interesses divididos. Verso 16, Paulo exclama: ai de mim se não pregar o Evangelho. Na verdade, é impossível ser um cristão convertido e não falar de Jesus. A pessoa que nasce para o reino de Deus, que se converte para Jesus, diz Ellen White que nasce como um missionário. É natural, ela vai aproveitar todas as circunstâncias, ocasiões, para falar da pessoa que é o centro da sua consideração, a pessoa que ela mais ama neste mundo, que é Jesus Cristo. Paulo disse: ai de mim se não evangelizar, creio até porque isso explodiria nele. Era o desejo dele sempre falar de Jesus. Nos versos 19 a 22 encontramos que não se trata de perder a identidade, mas de construir pontes para alcançar diversas pessoas para Jesus. Pregar o Evangelho também é conviver com os diferentes, a fim de influenciá-los. Aqui Paulo diz que se fez de judeu para ganhar os judeus, se fez de grego para ganhar os gregos. Então veja, ele construía pontes, ele se aproximava das pessoas, utilizava aquilo que era lícito nas culturas delas, na cultura delas, para que pudesse fazer disso uma ponte. Nós vimos isso lá em Atos 17, por exemplo, quando Paulo está em Atenas, e ali ele se vale de elementos da cultura local grega, a fim de alcançar aquelas pessoas, despertar o interesse delas. Paulo ele não perdeu sua identidade ao fazer isso. Paulo não imergiu nessa cultura, deixando de lado o cristianismo. Muito pelo contrário. Ele aproveitava esses elementos, repito, para ganhar as pessoas para Jesus, para trazer as pessoas para uma cultura bíblica. Verso 25. Um atleta se domina, é disciplinado e focado em busca de uma simples medalha. Aqui Paulo faz mais uma comparação e ele usa o treinamento de um atleta como metáfora para a vida cristã. Como deveria ser então a vida de quem almeja a coroa eterna? Deveria muito mais do que um atleta se controlar, se dominar, ser focado, ser disciplinado, a fim de realmente levar uma vida cristã correta, coerente, digna e se preparar para a vida eterna. Não basta correr, Paulo diz, tem que saber para onde se corre. O cristão, mais do que ninguém, precisa ser alguém que tem uma meta na vida e manter o foco sempre no céu. Verso 27. Além de poder contar com a ajuda divina, o cristão precisa lutar contra suas más tendências e os desejos da carne, como diz a Bíblia. Deve transformar seu corpo em um escravo da razão e da fé. Nunca ser dominado por seus impulsos, mas dominar os impulsos. Que a razão, que a religião, que a espiritualidade dominem sobre os impulsos, sobre os desejos, e assim esses desejos serão realmente lícitos e abençoados por Deus. E finalmente, ainda no verso 27, de nada adianta pregar e não viver o que se prega. Seria hipocrisia, não é verdade?
Que Deus nos ajude a realmente viver aquilo que nós cremos, para que nossa pregação seja poderosa, seja vibrante, convincente e leve muitas pessoas a Jesus, porque essa é a missão mais importante de qualquer cristão aqui neste mundo, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado em companhia do nosso amado amigo e Salvador Jesus Cristo.